Oi, Cavani, boa noite. Boa noite, Elisete, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Oi, então Estamos aí, né, de quarentena, né? agora a gente está restrito de verdade. Agora eu não Porque sei tudo para onde parou, né? foi. Assim, porque tudo parou, né? Parou, agora até mercado parou. É, Nossa, realmente foi necessário, né? foi. Ah, não tem como, né, Elisete? O povo não respeita. Se não fizer algo extremo, não vai, infelizmente. Então, ainda tem pessoas que ainda estão criticando, né, o que o prefeito está fazendo. Não acredito. Tem várias pessoas falando, né? Ai, o povo vai morrer de fome, porque tem muitas pessoas desempregadas, né? Ah, Mas essa situação já está faz tempo, né? Não é essa situação que está agora que a gente entrou na quarentena que vai mudar mais alguma coisa em questão de pessoas tá passando fome, as pessoas estão paradas, tem muitos que estão paradas e ainda tem o seu serviço, né? Ainda tem o seu trabalho, mas tem as pessoas que estão passando necessidade, né? Entre aspas, tem algumas que estão passando necessidade, vai ficar mais crítico, né? Durante esses 15 dias. Mas é necessário. é. Vai fazer o quê? Na hora que o São Paulo venceu, o povo foi tudo na champanhe, ninguém falou nada, né? Então, Nossa, e menina, eu no achei que caso, foi uma e no pouca caso vergonha. que o prefeito já tinha falado, né, que ia entrar no lockdown, né, as pessoas aglomeraram, correram para o supermercado. Quer dizer, é uma situação aí também que daqui mais uns dias também vai estar aí, Covid vai estar alastrado, né? As pessoas vão estar contaminadas. Ai. Menina, eu recebi uma notícia tão triste que uma aluna pegou o Covid e não resistiu. Que triste com essa notícia. Realmente não é fácil, viu? Não, não é. Ai, coitada. Fico com dó da E família.
E realmente só quem, a família que passa, né, que perde as pessoas queridas, né, que realmente vê como que está a situação realmente, porque as pessoas que não passaram por isso, a família estão todos aí, né, não foi contaminado pelo vírus, e não está dando importância, né? Mas a gente acabou de falar, né, que as pessoas aglomerando aí por causa de jogo, né? E as pessoas não estão realmente vendo a situação, a gravidade da situação. Enquanto não bater, não for pessoal, não dói, né? É verdade. Mas estamos aí, né? Vamos lidando conforme a gente pode. Boa noite, Liege, Leia, Rosana, Paola, Marinalva. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. E aí, meninas. Meninas, tenho notícias para vocês. Eu estive pensando muito sobre vocês essa semana. Falei, o que eu faço com as minhas meninas? Aperto elas, não aperto elas. A última vez que a gente conversou sobre esse tema, que é sobre o trabalho, né? Vocês pediram para a gente ter uma avaliação no meio do livro, né? Porque no último fazer tudo na última semana ficava muito. Então, o que eu andei pensando? Nós vamos ter hoje aula sobre, ficou faltando, né? A gente vê atividades físicas para portadores de necessidade especial e nós vamos ver exercícios respiratórios. Nós vamos ver 2 capítulos nessa aula. E depois vocês teriam uma prova. Mas, o que eu pensei? Na próxima aula, nós vamos começar a fazer exercícios para pessoa acamada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou passar trabalho escrito. Deixa eu deixar a Marina entrar. Ela vai gostar ou não, né, dessa notícia. É só o áudio dela entrar, ela ficar ouvindo a gente. Só um minutinho que ela está conectando, que eu não preciso repetir depois. Oi, Marina, seja bem-vinda. A mamãe não pode te pegar agora. Eu estou aqui falando para as meninas. Mamãe, eu posso comer mamela? Oi, Marina, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Marina, tô aqui E você? falando. Tudo jóia, graças a Deus. Tô aqui Tá falando bom. com as meninas sobre a vida de vocês. O que eu tô pensando? Eu queria esperar você para falar. Por quê? Porque ela faz as melhores caras. Ela faz as melhores caras. Eu não, ela entra assim, é uma mistura de desespero com, meu Deus. Não, tô tranquilo. É que eu sou vergonhosa, por isso. Fica dando muito destaque ainda, né, Marina? Não, mas eu tô falando aqui com as meninas, ó. Nós vamos ter capítulo 8, que é atividade física para portadores de necessidade especial. E vamos ter o capítulo 9, exercícios respiratórios hoje. Na próxima aula, vocês teriam que fazer um trabalho, igual aqueles que vocês já estão acostumadas, desses últimos 9 capítulos. O que eu pensei? Falei, gente, vocês vão fazer mais um trabalho, fazer 2 trabalhos, acaba ficando muita coisa para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos ter um capítulo muito importante, que é exercícios físicos para acamados. É uma matéria importante e é algo que vocês vão acabar trabalhando muito com isso, né? A maioria de vocês vai trabalhar com pessoas acamadas, pessoas que fizeram cirurgia, esse tipo de coisa. Então, depois que a gente terminar o capítulo 11, vocês vão fazer para mim um vídeo
tá? Então, nós vamos substituir o trabalho escrito. Se quem quiser falar assim, olha, eu prefiro fazer o trabalho escrito, me chama no WhatsApp que eu posso passar o trabalho escrito. Mas qual que é a minha ideia? Vocês vão fazer para mim um vídeo para ver se vocês estão fazendo de forma correta a atividade física para a pessoa acamada, até para eu corrigir. Vocês lembram no outro vídeo? Eu mandei, falei, ó, corrige isso, faz isso diferente, muda aqui, muda ali, para ficar mais funcional para vocês, tá? Esse vídeo, quanto que vai valer? Vai valer 2,5 pontos. Ó, vídeo mamãozinho vai valer tudo isso, certo? Mas eu vou falar mais sobre o vídeo na próxima aula que a gente vai abordar. Só estou falando isso para vocês não estranharem não ter a prova na próxima aula, tá? Eu acho que fica melhor, fica mais prático, já que prática mesmo, por enquanto, não tem previsão. Até Pior que não. Até a escola agora fechou, não tem mais nada, tá tudo lockdown mesmo. Então, assim, é uma forma de eu estar vendo como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, às vezes, como eu falo, o que é para fazer, o que não é para fazer. Vou mostrar vídeo, vai ficar bem legal e eu quero ver esse vídeo de vocês. Mas, para quem é muito tímida, fala, não quero, não vou, odeio vídeo, não vou aparecer, não vou fazer vídeo. Me chama, fala, Tavani, não quero fazer o vídeo, que eu vou montar um script, igual aquele que vocês estão acostumados de trabalho, e vai fazer parte teórica para mim. Porém, parte teórica vai ser maior. Eu recomendo que façam um vídeo, até porque é a forma de eu avaliar vocês de forma prática. Mas vou respeitar quem preferir fazer escrito, tá? Mas eu só vou mandar o roteiro escrito para quem me chamar no WhatsApp. Se você não me chamou no WhatsApp e não me mandou o vídeo, já vai perder, assim, na largada 2,5 pontos. Beleza? Estamos combinados assim, meninas? Sim. Certinho. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Meninas, na última aula a gente viu atividades físicas e recreativas para crianças e para idosos. Não foi? A gente viu esses 2 grupos na última aula. Ficou faltando o terceiro grupo, que é as pessoas com necessidades especiais, que é a aula de hoje, tá? Então, nós vamos ver sugestões de atividade para essas pessoas, tá? O que a gente pode desenvolver? Essa aula vai ser válida tanto se vocês forem cuidar em domicílio, mas também é uma porta de entrada para vocês entregarem currículo, por exemplo, em Instituto dos Cegos, na APAE, em outros lugares que trabalham com esse tipo de paciente, com pessoas que têm essa necessidade especial, tá? Então, o que nós precisamos entender quando eu falo em atividade física para uma pessoa portadora de necessidade especial? Primeiro, que cada indivíduo possui particularidades no seu desenvolvimento, tá? Então, quando eu falo assim, eu vou trabalhar com uma pessoa, principalmente quando eu vou trabalhar com uma pessoa que tem autismo. Gente, autismo nós vimos na aula. Existem muitos graus de autismo, né? Tem o mais severo, tem o mais leve. Então, eu preciso entender que cada um vai ter um ritmo, tá? Então, eu preciso entender isso. Por quê? Para eu entender onde eu vou começar, se eu entender que eu preciso começar devagar com esse paciente e que as atividades, elas precisam começar de uma forma simples. Principalmente se eu vou trabalhar com uma deficiência. Porque esse paciente, ele já tem autonomia? Ele já consegue se virar sozinho? Ele é extremamente dependente? A deficiência dele é intelectual? Será que eu posso estimular? Até onde isso afeta o físico dele? É preciso a gente se programar muito, tá? Quando eu penso em trabalhar uma atividade física com esse público. E a partir do momento que eu iniciei essa atividade, é igual à academia, gente.
Você começa leve e vai aumentando a complexidade com o tempo, tá? Então, eu vou começar ali com esse paciente, começar a trabalhar com ele, e aos poucos eu vou aumentando aí a complexidade desses exercícios. Tavana, esses pacientes, vamos supor que eu estou falando necessidade especial, estou falando com cadeirante, ou estou falando de deficientes visuais, deficientes auditivos. Tavane, essa pessoa já tem tantas dificuldades, será que eu preciso fazer uma atividade física? Eu estou lá para cuidar dele, para fazer outras coisas, eu preciso ter um trabalho extra de trabalhar, de ajudar ele a desenvolver essas atividades físicas? Sim. Por quê? Os benefícios compensam o trabalho, né? Quando eu falo que eu vou fazer uma atividade, eu estou ajudando esse paciente não ficar atrofiado. Então, ele precisa ser sempre muito estimulado. Para quê? Para ele conseguir adquirir sua independência, adquirir autonomia, tá? Conseguir se virar sozinho. Porque quanto mais um paciente ele vai ficando acamado, vai ficando quieto, não se movimenta, fica só fechado dentro de casa, a pessoa vai morrendo em vida, né? Vai perdendo autonomia. Então, a gente tem que estar sempre ali estimulando esse paciente. A atividade, tanto recreativa quanto física, vai melhorar a socialização desse paciente, tá? Como na maioria das vezes, essas atividades vão ser em grupos, ele vai estar conversando, vai estar trocando experiências com pessoas que estão passando pela mesma situação que ele. Então, ele vai se sentir acolhido, né? Vai ver que ele não é o único que está nessa situação, que a situação dele não é única e que é possível, sim, ter qualidade de vida, tá? E quando a gente se movimenta, além da gente ter independência, a gente vai melhorar também o quê? A nossa autoestima, a autoimagem, né? Quando você começa a ir na academia, né? Eu faço muito esse paralelo com a gente. Às vezes você nem tá perdendo peso, mas você já se sente muito mais bonita, né? Libera endorfinas, então você se sente bem, você se sente alegre, você fica até mais animada de se arrumar, porque essa é a consequência da atividade física. E não é só emocional ou psicológico os benefícios. Eu vou ter também melhora nas funções do meu aparelho circulatório, respiratório, digestório, reprodutor e excretor. Então, quando eu me movimento, todo o meu organismo vai funcionar também, tá? A gente observa, por exemplo, pacientes cadeirantes, né? Ou que por algum motivo ficam muito sentados, né? Não se locomovem. O que a gente observa nesse tipo de paciente? Que eles, muitas vezes, têm o intestino muito preso. Por quê? Devido à falta de atividade física. Aí, se esse paciente começa a fazer atividade, fazer uma hidroginástica ou fazer uma fisioterapia, a gente já observa essa melhora. A gente vê que o próprio intestino funciona melhor. No começo, ele sente um formigamento se ele tem, né, sensação na perna, sente um formigamento geral do corpo, o que é normal porque está ativando a circulação, tá? Então, os benefícios para o sistema como um todo são importantes. Seja bem-vindo, Odete. Oi, bem. Tá Você boa? tá boa? Ah, eu não tô muito, não. Não? Essa doença tá acabando com a gente. Tá. A gente estava comentando isso no início da aula, mas, ó, depois a gente conversa. Seja bem-vinda, viu? Pelo menos Tá aqui bom. a gente distrai, vê a É turma, vê verdade. o povo. É. Então, gente, por que eu também preciso me empenhar em fazer atividades físicas e recreativas com o meu paciente especial?
porque vai melhorar a força e resistência muscular global, né? A gente observa que quando uma pessoa perde a mobilidade, a tendência é o quê? Aquela parte eu ter uma atrofia. O que é uma atrofia? E diminuir na massa muscular. Quando ele começa a fazer algum tipo de fisioterapia ou exercício, melhora essa massa muscular. Consequentemente, ele vai ter menos problemas de coluna, menos problemas ósseos, menos problemas de dor. Então, por isso que é importante. Vai melhorar o equilíbrio estático e dinâmico. O que é o equilíbrio estático e dinâmico? A habilidade que essa pessoa tem de conseguir ficar em pé e de conseguir andar ou se movimentar sem cair, tá? Essas atividades melhoram bastante. Aí você vai falar, tá vendo? Isso é importante para um paciente que anda na cadeira de rodas? Sim, é importante. Por quê? Porque esse paciente, ele precisa ter um equilíbrio muito bom, né? Porque ele fica muito tempo sentado? Fica. Mas ele precisa fazer troca de cadeira, ele precisa fazer troca de posição, e de uma cadeira normal de rodas para uma cadeira de banho, precisa sair da cadeira, deitar na cama. Então, se ele tiver um equilíbrio bem treinado, a chance dele cair nessas trocas é bem menor, tá? A atividade vai melhorar, então, vai promover a manutenção da saúde e esse paciente vai desenvolver habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades diárias. Gente, quem de nós aqui nessa... Agora nós estamos, né, ficando presos de novo, mas lá no ano passado, né, nessa época no ano passado, ficou tão parado, que às vezes depois foi pôr um tênis, começou a ter dificuldade para amarrar o tênis, né? A gente ainda comeu um pouquinho a mais, aumentou a gordurinha aqui na barriga e teve dificuldade. Quem de nós não ficou tanto tempo, às vezes, parado, que depois foi fazer uma super faxina na casa, ficou cansado muito rápido? Isso acontece. Então, quando a gente está sempre em movimento, sempre praticando uma atividade, o nosso corpo ele fica mais resistente para conseguir realizar as atividades diárias. E isso também é importante para um paciente especial. E esse paciente, eu ainda tenho um ponto extra, né? Que eu preciso pensar como que eu vou preparar ele para as dificuldades, né? Para compensar o que ele não tem, ou compensar uma dificuldade motora. Isso eu também preciso trabalhar. Então, isso. Então, além de aprimorar isso, vai ajudar também na superação de situações de frustração. Então, quando eu trabalho com paciente especial, eu tenho que estar muito ciente que é um paciente que tem frustrações. É um paciente que ele não pode andar, então ele não consegue ter acesso a todo lugar. Hoje em dia, tem acessibilidade? Tem. Mas às vezes ele não consegue ir no vizinho porque o passeio tem relevo. Franca tem acessibilidade? Tem. Mas às vezes ele vai no ponto pegar um ônibus, o motorista não quer ligar a máquina lá, fala que está estragada, ele não consegue pegar um ônibus. Então, é um paciente que ele tem muitas frustrações. E ver que ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue se divertir, ele consegue fazer outras coisas, vai ajudar ele quando ele passar por essas frustrações, tá? E sem falar que vai proporcionar experiências novas, né? Dentro da possibilidade, dentro do potencial e das limitações de cada indivíduo, tá? Então, isso são importantes. Quando eu falo em pacientes com necessidades especiais, vão ser pacientes que vão ter dificuldades para realizar atividades cotidianas. Consequentemente, eu vou simplesmente jogar ele lá e vai fazer uma atividade física? Não, ele também vai ter dificuldades para realizar uma atividade física. Então, ela tem que ser muito bem preparada e muito bem pensada, tá?
Lembrem-se que o exercício físico vai ajudar a manter a força do corpo, vai potencializar a energia desse paciente, reduzir a fadiga. Sabe aquele paciente que só quer ficar deitado? Fazer atividade física vai ser muito bom para ele nesse ponto. Olha só, esse ponto que eu acho fenomenal, que vai reduzir os efeitos da depressão. Lembra, atividade física libera endorfinas no nosso corpo. Endorfinas nos dá a sensação de prazer e bem-estar. Então, vai diminuir os efeitos da depressão. E, além disso, isso tudo é importante? É. Principalmente para aqueles que acabaram de adquirir a deficiência. Quem for trabalhar mais com esse público, com pessoas especiais, vão ver que a gente tem dois grandes grupos. Aqueles que nasceram com a deficiência e aqueles que adquiriram. Aqueles que nasceram com a deficiência, eles tendem a ser mais autossuficientes, eles tendem a ser mais independentes e lidar melhor, não ser tão frustrados. O que acontece com aqueles que adquiriram? Por exemplo, pessoas que com 40 anos perderam a visão, né? E de repente ficou uma vida inteira enxergando e de repente por conta de uma diabetes que ele não controlou, perdeu a visão. Aí ele tem que mudar toda a sua vida, aprender tudo de novo, aprender a andar dentro de casa. Então, essas atividades vão ser importantes para esse público, tá? Ou pessoa que sofreu um acidente, teve que amputar uma perna. Então, tá tendo aí que se adequar, usar cadeira de rodas, usar muleta. Então, tudo isso vai vir de encontro com essa atividade física, tá? Esses são os pacientes que vocês vão receber aí para vocês cuidarem. Então, quando eu estou falando em atividade física, eu estou falando em potencializar a energia, reduzir a fadiga e reduzir os efeitos da depressão. Só esses 3 fatores já são motivos para a gente procurar desenvolver essas atividades com o paciente, tá? Porém, a escolha do tipo de atividade vai depender muito do estado clínico da pessoa e das suas limitações. Não é porque eu acho legal um tipo de atividade que eu posso fazer com esse paciente. Às vezes a limitação dele impede, a limitação dele é diferente de outro paciente, e muitas vezes o que acontece? Ele não tem interesse naquela atividade. Então, sempre vai ser de acordo com o quadro clínico desse paciente, com as suas limitações e com a autorização do médico sempre, tá? Então, quando eu falo, vamos lá, primeiro público que eu vou trabalhar, pessoas cadeirantes ou que tiveram um membro amputado. Quais são os tipos de exercícios que eu vou trabalhar com esse paciente? Vão ser sempre exercícios para melhorar a força, tá? Como eu estou falando em pessoas que tiveram um membro inferior amputado, eu vou ter a compensação. O que é a compensação? Nosso corpo sempre compensa. Se falta uma mão, a outra tem que ficar mais ágil, tem que ficar mais forte. Cadeirante, mesma coisa. Eles não têm o movimento das pernas, então tem que ter uma compensação nos braços. Os braços têm que ser mais fortes. Por isso, atividade física para eles vão ser sempre voltadas para isso, né? Que vocês vão ver musculação ou mesmo flexibilidade com o intuito de fortalecer a musculatura dos braços, tá? Porém, é o ideal esse tipo de atividade, mas preciso mesmo assim de autorização do médico terapeuta, fisioterapeuta. Se for viável, tá? Aqui, quando eu digo viável, se tem a necessidade, se a família tem como pagar, né? A família, ou ver se tem alguma assistência pública gratuita. A família ou o paciente pode contratar um personal, tá? Para acompanhar essas atividades. O que a gente vê em muitos casos? A família contrata esse personal,
Fala assim, ó, vou contratar ele por 2 semanas. Contrata ele por 2 semanas, vocês vão estar juntos acompanhando essas atividades e depois vai ser responsabilidade de vocês fazer essa atividade com o paciente, tá? Então, o cuidador, ele vai passar para vocês essa rotina de atividades e vocês vão ter a fácil atividade de impedir que esse paciente se acomode no sedentarismo, tá? Só isso. Coisa boba. Mas a gente tem que ter essa tarefa, tá? Não deixar esse paciente ficar extremamente sedentário, só porque ele é cadeirante ou porque ele tem algum membro amputado, tá? Então, o sedentarismo, ele é um dos grandes vilões que a gente vai ter, tá? Quando eu tenho um paciente com paralisia, ou amputação total, ou mesmo uma amputação parcial, com qualquer tipo de dificuldade de locomoção, eles tendem a ficar sedentários. Eles falam, ah, eu não posso andar, eu não posso fazer isso. Ah, eu não posso fazer aquilo porque eu não posso andar. Ah, não posso fazer aquilo outro porque eu não posso. A gente tem que lutar contra esse raciocínio, tá? A Odete tá aí, ela lida com uma senhora, né, Odete? Você ainda cuida dela, né? Cuido. Que ela precisa de andador. É fácil falar para ela, ó, dona fulana, tem que andar, vamos dar uma voltinha. Não é. Não quer. Não quer. Não quer nada. É difícil. Então, assim, é um trabalho de mãe, né? Você tem que ficar, vamos, vamos, e não sei o quê. Às vezes negociar, falar, se a senhora for, a gente pode fazer aquilo, para ver se eles aceitam, tá? Não aceita. E fala assim, ó, você vai ver a hora que você tiver na minha idade, que você tiver assim. Você vai ver que eu não estou aguentando. Eu falo, ah, mas eu não vou chegar nessa idade. A senhora tem um privilégio. É É, bem difícil. é complicado. É. Mas, gente, mesmo assim, o importante quando a gente trabalha com esse público é a adaptação, tá? E às vezes vocês não vão trabalhar com uma pessoa idosa, mas vão trabalhar com uma pessoa que sofreu um acidente e ficou nessa condição. Sofreu um acidente de moto, teve que amputar a perna e precisou contratar alguém para ajudar durante esse período de adaptação. Então, gente, a adaptação é possível. Bicicleta, a gente vê aqui que é possível até mesmo dançar numa cadeira de rodas. Mas a primeira coisa, a primeira dificuldade está aqui, está na mente. Se você conseguir trabalhar a mente dessa pessoa, ela vai ver que é possível, tá? Se vocês quiserem, eu deixo aqui para vocês até tirarem print ou eu mando para vocês depois, é um link com exercícios. Um personal passa exercícios para cadeirantes, como que ele pode fazer em casa. E é super simples, e os exercícios que ele passa ajudam até mesmo no nosso próximo tópico, que é respiração. Os exercícios que ele passa ajudam muito a movimentar, porque a pessoa que fica muito sentada, muito tempo deitada, tende a acumular água no pulmão. Então, essa atividade tem essa importância também, tá? Para eliminar isso, para eu não ter esse problema, eu preciso que esse paciente se movimente, tá? Estímulos para membros inferiores. Então, meu paciente, ele é cadeirante, então eu preciso só movimentar os braços. Não, os membros inferiores, eles também precisam ser estimulados, tá? Como que eu vou estimular? Através de massagens, alongamentos, tentar ver se ele tem alguma sensibilidade. Se ele tem, tá sempre estimulando, sabe? Passando algo áspero, passando algo liso, sabe? Treinando para ele não perder essa sensibilidade, tá? E lembrar, sempre nos exercícios no membro oposto à limitação. Se ele amputou o lado direito, eu preciso treinar o lado esquerdo. Se ele sempre, tá? Um membro vai compensar a falta do outro. E quando eu tenho pacientes com deficiências auditivas ou visuais? Meu principal
objetivo nesses casos é prezar pela segurança desse paciente e é muito importante eles terem um grupo de apoio. Então, Franca tem, né, o Instituto dos Cegos. Para deficientes auditivos, eu não sei falar para vocês se tem algum lugar específico para ir, mas deficientes visuais tem, tá? Então, gente, tem esporte, eles podem fazer corrida. Esse futebol, tipo um handball que tem, é super legal. Eu já fui em alguns campeonatos deles. Gente, eles se divertem. E assim, movimenta o corpo todo. E você acha que não vai, eles não vão conseguir, eles jogam direitinho. E eles se sentem realizados por estarem ali juntos, tá? Aqui tem exemplos. Só tirar aqui. Essa primeira aqui é de uma moça que ela é deficiente auditiva e pratica vôlei de forma profissional. Esse aqui, que ele é do basquete, também deficiente auditivo. Núcleo de judô para deficiente auditivo também. Então, existem muitas formas. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela precisa estar ali no sedentarismo, tá? Ela pode e deve se movimentar. E quais são os exercícios indicados, então, que podem ser adaptados de forma mais fácil aos pacientes? Primeiro, natação, né? Porque eu já não tenho impacto, então é fácil a gente ter essa compensação de falta de membros. Corrida ou caminhada, ciclismo. A gente viu mesmo com uma pessoa amputada, eu posso fazer aquele ciclismo que o pedal fica na mão. Musculação, esportes coletivos, pilates. Gente, aqui eu dou uma ênfase para o pilates, que é excepcional, tá? Principalmente quando a gente tem muitas dores, até pra gente, tá? O ideal era que todos fizessem, porque ele treina muito flexibilidade, alongamento e fortalecimento dos músculos, tá? Que a gente vê uma sessão de pilates com cadeirante. Então, é muito bom. É uma sessão um pouco cara, né? Normalmente, gira em torno aí de 160 a 180, 2 vezes por semana, tá? Mas vale a pena. É muito bom. E lembre-se, gente, que vocês, como cuidadores, serão o guia do paciente durante essa atividade, tá? Então, ele não pode ficar sem atividade e não pode ficar sem o guia. Então, se você vai incentivar eles a fazer essa atividade, você também tem que estar 100% na atividade, tá? Tem que andar, se locomover, e os benefícios vão ser tanto para eles quanto para vocês, tá? E lembrem-se, os benefícios vão além do físico. Vai atingir também o lado emocional e psicológico desses pacientes, certo? Aí a gente termina, então, atividades físicas e recreativas. Agora, nós vamos começar o nosso segundo tema da aula de hoje, que essa aula aqui ela é um pouquinho mais puxada, que é sobre exercícios respiratórios, né? Como que eu posso lidar com essa questão de melhorar a respiração do meu paciente, tá? Nós vamos ver alguns exercícios que podem ser realizados pelo cuidador e até mesmo pela pessoa que estão em cadeiras de rodas, que estão acamadas, pessoas que estão com a locomoção reduzida. E nós vamos ver também para crianças e bebês. Como que eu posso fazer se esse paciente está com alguma dificuldade respiratória? Nós vamos ver isso, tá? Mas como faltam 2 minutos para a aula cair, eu vou derrubar ela agora. Vocês voltem com o mesmo link, tá? É só clicar lá para a gente voltar agora para esse tema que eu acho que é até mais interessante ainda, porque se aplica para todas as idades, tá bom? Então eu aguardo vocês.